Muito boa noite a todos. É um grande prazer que nós aqui retornamos, né? Trabalho virtual, mas com certeza os nossos pensamentos estão voltados para aquela casa de amor e caridade que é a Sociedade Espírita Jorge. E nessa quarta-feira, dia 23 de dezembro, nós teremos aqui o nosso companheiro Carlos Veríssimo, que vai nos falar sobre o advento do Espírito de Verdade. Então, que seja uma noite de muita paz, uma noite abençoada, para o nosso companheiro Carlos Veríssimo e para todos nós que, nesse momento, entramos em comunhão com nossos amigos espirituais, na certeza que estarão nos acompanhando nessa noite. Eu vou fazer aqui a leitura de uma página, para nós, depois, em seguida, realizarmos a nossa prece. E nós vamos falar sobre o primeiro tema do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É o tema número 1 desse livro, que se chama O Tempo. E ele começa assim, nos recordando de uma passagem de Paulo aos Romanos. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Paulo, Romanos capítulo 14, versículo 6. A maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Existe efetivamente o que abusam dessa concessão divina. Julgam que a riqueza dos benefícios lhe é devida por Deus. Seria justo, entretanto, interrogá-los quanto ao motivo de semelhante presunção. Constituindo a criação universal patrimônio comum, é razoável que todos gozem a possibilidade da vida. Contudo, de modo geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que se ajustam à Terra em favor do seu aperfeiçoamento espiritual. E é lógico que todo homem conte com o tempo, mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde, sem trabalho, não obstante a oportunidade da indagação, importa considerar que muito raros são aqueles que valorizam o dia, multiplicando-se em todas as partes as fileiras do que procuram aniquilá-lo de qualquer forma. A velha expressão popular, matar o tempo, reflete a inconsciência vulgar desse sentido. Nos mais obscuros recantos da terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas. No entanto, um dia de paz, de harmonia e iluminação é muito importante para o concurso humano na execução das leis divinas. Os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro, para em seguida recomeçarem todas as obras incompletas na esteira da reencarnação. Os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem e destroem, aprende levianamente e recapitula com dificuldade na conquista da experiência. Em quase todos os setores de evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. Então vamos orar. Querido Mestre Jesus, mais uma noite de trabalho, de reflexões em nossa casa. E aqui contamos com a presença do nosso amigo Carlos Veríssimo, que nos falará sobre algo muito importante para a humanidade no dia de hoje. Que seja uma noite de paz, de harmonia, e que possamos envolver nosso amigo nas tuas bênçãos, Senhor, para que seja cada vez mais iluminado o seu trabalho. E assim, Senhor, agradecido pela oportunidade, pedimos licença para iniciar os trabalhos na noite de hoje. Graças a Deus. Então, vamos passar a palavra ao nosso companheiro Carlos Veríssimo. Boa noite, Carlos. Muita paz e bom trabalho para você. Olá, queridos irmãos da Sociedade Espírita Jorge, casa esta que tem consolado tantas almas e divulgado o Espiritismo há muitos anos.
É uma satisfação estar com vocês hoje e desejo que os amigos espirituais possam estar conosco nesse singelo trabalho do bem. Muitas são as mensagens que se nos chegam do mundo espiritual. São as vozes dos céus que vêm para nós, espíritos encarnados, trazer o consolo, a esperança, esclarecimento, inaugurando uma nova era da humanidade. Neste momento, vamos enaltecer o espírito consolador da doutrina espírita, na figura ímpar do mestre Allan Kardec, que deixou para nós, através dos seus estudos de extrema profundidade, uma luz a clarear a nossa existência. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, no capítulo de número 6, que tem como título Cristo Consolador, logo no item número 1, que está transcrito do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, onde Kardec relembra quando Jesus assim nos diz: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as suas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Interessante que nessas mensagens, nestas palavras de Jesus, o mestre Kardec comenta mais à frente que todos os sofrimentos, as misérias, as decepções, as nossas dores físicas, até mesmo a perda de seres amados, encontra a consolação, primeiro, em a fé no futuro e na confiança irrestrita da justiça de Deus, aonde temos o conhecimento de que Jesus veio ensinar a nós, homens, sobre a vida futura, sobre a imortalidade da alma, nos esclarecendo, tirando sobre nós aquele véu que nos impede de ver as verdades do mundo, diferente daqueles nossos irmãos que, ao contrário, nada esperam após esta vida, ou que simplesmente duvidam, questionam as aflições. Mas para estes especialmente, é que Jesus veio e nos disse: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. E o Mestre Jesus, através das orientações, Kardec reforça, nos dizendo que depende da nossa condição a assistência espiritual. E a felicidade que nos é prometida, quando Jesus nos informa que vem para os aflitos, essa condição está na lei divina, ensinada por Jesus, nos informando que o seu jugo é a observância dessa lei, mas que esse jugo é leve, e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever, simplesmente, o amor e a caridade, apenas isso. Nós que, em quantos momentos, criamos a complicação. Bom, agora eu proponho nos debruçarmos novamente no Evangelho segundo o Espiritismo, agora especificamente no item de número 5. Neste mesmo capítulo número 6, que tem como título O Advento do Espírito de Verdade. Essa é a primeira. É uma de um grupo de 4 mensagens que estão dos itens 5 confirmando a 8 do item do capítulo 6 do Evangelho. A primeira mensagem do item 5 ela foi recebida em Paris no ano de 1860,
Então, portanto, há 160 anos. Essa mensagem, gostaria de destacar aos nossos irmãos, ela é tida como uma das mais importantes de todo o contexto da obra fundamental deixada por Allan Kardec. Seus escritos, seus comentários, como já é do nosso conhecimento, o desenvolvimento da teoria espírita, da metodologia da doutrina, primeiro como um acervo enorme de mensagens escolhidas da espiritualidade, recebida por diversos médiuns, seja na Sociedade Espírita de Paris, como em muitos outros centros espíritas na época espalhados pelo mundo. Allan Kardec escolhe a dedo uma mensagem do Espírito de Verdade, que é sem sombra de dúvida, uma das mais importantes. Primeiro, sobre o ponto de vista histórico e, acima de tudo, o seu contexto revelador quanto à vida futura. Aqui cabe um parênteses, queridos irmãos. Sobre o Espírito de Verdade, como espíritas que somos, nós procuramos dedicar toda a nossa atenção aos ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, com a intenção de externar a nossa própria interpretação sobre os diversos temas que são abordados por ela, principalmente o que é fundamentado nos conceitos que estão contidos em toda a codificação do Espiritismo. Portanto, há que se zelar pela fidelidade à doutrina. Bom, é fato que nós encontramos vários assuntos que são comentados por vários companheiros de doutrina de maneira, às vezes, a nos deixarem perplexos, sem compreender, às vezes, o que dizem, questionamentos talvez não tão produtivos. É necessário que nós pesquisemos, sempre para encontrar o respaldo na codificação elaborada por Kardec, especialmente no Pentateuco, nas 5 obras básicas da doutrina espírita. Por exemplo, um dos assuntos mais discutidos e que provoca bastante polêmica entre os chamados espiritistas, por se tratar de alguém tão importante para nós e o que é um grande responsável pela doutrina que professamos. Sobre quem nós estamos falando? Abre aspas. O Espírito de Verdade, fecha aspas. Muitos irmãos nossos sustentam a opinião de que se trata de uma falange, de um grupo de espíritos que, reunidos, firmaram os conceitos da codificação. No que nos permite discordar, porque nós temos a certeza de que, pelo que nós encontramos notificados nas obras espíritas, vamos comentar algumas a seguir, que na verdade é o próprio Jesus quem usa essa tal denominação como o Espírito de Verdade, por se exprimir em diversas mensagens suas contidas nas obras da codificação. Por exemplo, se formos pesquisar a doutrina espírita, nós vamos verificar o Espírito de Verdade se manifestando isoladamente em várias comunicações contidas aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo. E em tantas outras mensagens, grandes trabalhadores nesta obra, no Evangelho, insuperável, vão se destacar como Santo Agostinho, São Luís, Fénelon, muitos desses espíritos que fizeram e fazem parte de uma coletividade de mensageiros do Mestre, sem assinarem as suas comunicações como o Espírito de Verdade, e sim utilizando praticamente o nome das suas individualidades que anteriormente eram conhecidas em vidas passadas. Observando atentamente o que está contido, por exemplo, aqui, em O Livro dos Espíritos, exatamente no último parágrafo lá dos prolegômenos, nós não temos nenhuma dúvida quanto ao que nós estamos afirmando agora, pois, entre as diversas personalidades do mundo maior, citadas como participantes ativos da primeira obra da codificação espírita,
está alguém que se denomina simplesmente como o Espírito da Verdade, conforme se segue. Assim é dito. Lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam a todo aquele que busca, na senda do céu, um degrau para conquistar as coisas da terra, que se afastam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes e Deus não pode servir-se do cego para fazer perceptível a luz. Sabemos que São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Swedenborg e tantos outros espíritos. Quando nós analisamos com detalhe, nós perguntamos: quem seria capaz de se proclamar o Espírito da Verdade, senão ele, que conforme nos asseverou, está em João, capítulo 14, versículo 6, quando afirmou para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E por último, para confirmar esta nossa colocação do Espírito de Verdade sendo Jesus, vamos ver agora o que está contido na Revista Espírita, de 1861, um ano após o recebimento desta mensagem, onde eu selecionei um trecho, se vocês me permitem, lerei para vocês. Nos é dito: o Espírito Erasto, na mensagem tem o título Epístola, a Carta de Erasto aos Espíritas Lionenses, que foi lida no banquete de 19 de setembro de 1861, Erasto, o Espírito, assim nos diz: não poderíeis crer o quanto estou orgulhoso em distribuir a todos e a cada um os elogios e os encorajamentos que o Espírito de Verdade, nosso Mestre bem-amado, olha o negrito, nosso Mestre bem-amado, me ordenou conceder às vossas piedosas cortes. Este é o alerta de Erasto. Também na Revista Espírita, só que agora no ano de 1864, o Espírito Hahnemann, sob o título Um Caso de Possessão da Senhorita Julie, ele relata: essas obsessões frequentes terão também um lado muito bom, naquilo que, sendo penetrada pela prece e pela força moral, pode-se fazê-la cessar e adquirir o direito de expulsar os maus espíritos. Cada um procurará, pela melhoria de sua conduta, adquirir esse direito. E agora destaca Hahnemann, que o Espírito de Verdade que dirige este globo conferirá quando for merecido. Tende fé, finaliza o Espírito, e confiança em Deus, que não permite que se sofra inutilmente e sem motivo. Diante, então, do que expomos à luz da doutrina espírita, extraído essas informações da codificação espírita, sem nenhuma pretensão de nos proclamar, os donos da verdade, pois sabemos perfeitamente que só o Cristo pode ostentar este título. Respeitando as opiniões que possam pensar contrário a nós, não podemos deixar de enfatizar a nossa afirmativa, que tem respaldo nos ensinos do Consolador. Logo, espero ter elucidado definitivamente essa dúvida, que possamos seguir mais à frente confiantes e convictos que os ensinamentos da doutrina espírita, na absoluta certeza que é o próprio Senhor Jesus, ele sim é o Espírito de Verdade. Bom, vamos então agora à mensagem que tem como destaque, conforme as pesquisas até hoje já comprovaram, e Kardec foi extremamente cuidadoso
desde aqueles seus tempos de codificação da doutrina, mas hoje nós temos a certeza que as provas de que o Espírito de verdade realmente é Jesus, logo no início dessa mensagem, é possível ouvir a saudação. Vamos imaginar isso. A saudação da voz incomparável do Rabi quando ele nos diz: venho como outrora aos transviados filhos de Israel trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, nos diz Jesus. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Nesta orientação, quando Jesus nos diz que vinde a mim todos vós que sofreis, mas, diz-nos o Mestre, ingratos são os homens que se afastam do caminho reto e largo que conduz ao reino do meu Pai e se enveredam praticamente pelas áridas sendas da impiedade, da incompreensão. Jesus sempre nos afirmou que o nosso Pai não deseja aniquilar a raça humana. Ele quer que nós nos ajudemos uns aos outros, mortos e vivos. Esses momentos que nós vivemos neste ano que se finda de 2020, em que milhares, milhões de vidas foram ceifadas, não só pela pandemia, mas por tantas outras causas, especialmente pela pandemia. Mas a doutrina nos mostra que é a morte segundo a carne, porquanto não existe a morte como cessação plena da vida. Nós devemos nos socorrer mutuamente e que a mensagem do Cristo deve se fazer ouvir. Quando ele nos afirma, orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida basicamente uma prova buscada por nós, e durante estas provas, estas existências, nós temos condições de nos aprimorarmos. E neste aprimoramento, na mensagem, neste item de número 5 do capítulo 6, Jesus nos reforça que a primeira orientação para que nós possamos relembrar sempre, quando ele nos diz: espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. E o segundo nós sabemos, já dissemos, já ouvimos tantas vezes: instruí-vos. Este é o segundo. No cristianismo, nós sabemos que encontram-se todas as verdades. E essas verdades, exclusivamente, não são de origem humana. Da origem humana, sim, são os erros que nele, que em nós ficam de uma forma mais enraizada. E também sabemos que, além túmulo, quantos que julgam que praticamente a vida é cessada com a desencarnação, o rompimento da vida no corpo físico, os amigos espirituais estão a nos conclamar sempre: irmãos, nada perece. E Jesus é o vencedor do mal, como ele nos afirma em uma outra mensagem, quando o Espírito de verdade diz que nós devemos ser os vencedores da impiedade. Caros irmãos em Cristo, nessa extraordinária mensagem, onde o Espírito de verdade, Jesus, nos conclama para ouvir as vozes do céu, que nos chamam do repouso, e compreendemos a trama que está envolvida na lei do progresso, mas uma trama que se desfaz com naturalidade, aonde nos é chamado não para um repouso, mas para a compreensão da necessidade do trabalho,
para aproveitarmos e não deixarmos escapar em nossas mãos excelentes oportunidades. Este ano, muito disso tivemos. Excelentes oportunidades de sermos mais minimalistas, de jogarmos fora aquilo que não contribui para a nossa evolução, nos desapegarmos de recursos materiais infindos, de trocarmos de mãos aqueles recursos que nós não estamos utilizando e oferecer a tantos irmãos necessitados no mundo. Nos voltarmos mais para a família, nos voltarmos para o nosso lar. Nosso lar não exclusivamente o espaço físico de uma casa, aonde móveis, objetos estão à nossa volta, mas a casa íntima, interiorizando-nos, aonde o Espírito de verdade ainda nos diz: nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que nos tornará ricos, não aqui na terra, mas nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde os mais desnudos, desprovidos da matéria dentre nós, talvez sejam aqueles mais resplandecentes. Ele, Jesus, o grande médico das almas, ainda nos diz: venho trazer-vos o remédio que vai permitir que os fracos e os sofredores, os enfermos, que são os meus filhos prediletos, venho para salvá-los, para que eles possam, em se sentindo oprimidos, serem aliviados. Jesus, então, diante de um chamado mundo impotente, veio-nos exteriorizando a providência divina, dirigindo de uma forma suprema o apelo dos nossos corações, escutando-nos, permitindo que sejam sugadas de nós as chagas do Espírito, que nós possamos, cada vez mais, nos manter numa postura de humildade, submissos ao Criador Celeste, buscando praticar a lei divina, procurando a docilidade. É muito difícil, nós sabemos. Não basta apenas invocar aos espíritos superiores do fundo dos nossos corações para que eles venham e continuem a nos auxiliar. Mas é importante que façamos a nossa parte. Jesus está conosco, sempre esteve conosco, mas vale a pena interrogar a nossa consciência. E nós? Nós sempre estivemos com eles? Nos dias de hoje, ao final de mais um ano, que ficará marcado para sempre em nossas mentes, nós estamos, irmãos queridos, diante de um momento único na história planetária. Os espíritos nos desafiam a este trabalho de renovação. Nos alertam para que mergulhemos nesta terra encantada e maravilhosa do Evangelho. Não o Evangelho apenas entendido, não apenas o Evangelho lido, mas a partir da vivência em nós mesmos, num mergulho profundo, num diálogo singular que vai abrir para nós uma realidade até então desconhecida. Seja sobre a imortalidade da alma, a lei do progresso, a presença das vozes dos amigos espirituais, esses espíritos amigos, as estrelas cadentes que descem de uma forma simbólica do céu para iluminar a nossa caminhada na jornada escura do orgulho, da indiferença de muitos, envolvidos pelo materialismo, pelo personalismo, pelo egoísmo. Eles, esses espíritos, aí estão para nos consolar. E por isso, novamente o Espírito de Verdade agora nos diz no item 8 deste
do mesmo capítulo que nós estamos falando, exatamente o último item deste capítulo, quando o Espírito de Verdade, já agora numa mensagem no ano de 1863, quando ele nos diz: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a pedem. Seu poder cobre a terra e por toda a parte. Junto de cada lágrima colocou ele o bálsamo que o consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. Queridos irmãos, a sabedoria humana reside nestas duas palavras. Que possamos todos, nós, que ainda podemos nos denominar espíritos sofredores, mas espíritos que já melhoraram e muito, que possamos compreender esta verdade em vez de clamarmos contra as dores, os sofrimentos, os períodos de quarentena, os isolamentos sociais. Quantos nós estamos carentes dos afagos, dos abraços dos entes queridos? Muitos deles que regressaram ao plano espiritual. Sabemos dos sofrimentos morais pelo qual o mundo passa, mas que nós possamos entender que essas duas palavras relembradas neste item 8, devotamento e abnegação, assim nós seremos muito mais fortes para que tenhamos condições de cumprirmos os nossos deveres e que a caridade e a humildade possam interagir com o nosso sentimento e termos a consciência do dever cumprido, e aí sim estejamos mais harmonizados. Amai e orai, diz-nos o Mestre. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor, porque o grande médico das almas vem oferecer o remédio que há de curar. Soerguer fracos e sofredores, enfermos, como filhos prediletos. Ah, como é bela essa mensagem e como é consolador encostarmos, imaginemos esta figura, a cabeça no colo da natureza e sentir a presença marcante do Espírito de Verdade. Supliquemos aos amigos espirituais que nos inspirem para escutar a voz do pastor que há de sempre pronunciar: Vinde a mim, todos vós, que eu vos aliviarei. Queridos irmãos, que os Espíritos de luz possam nos visitar, nos consolando e esclarecendo e nos dando força para seguir em frente, como afirma o Espírito Emmanuel, para frente e para o alto, com Jesus sempre no nosso coração e com a mensagem dos cristãos nos primeiros tempos. Que Deus continue nos abençoando e que neste Natal especial lembremos do grande aniversariante, na sua humildade, na sua resplandecência. Muita paz a todos nós e até uma próxima oportunidade. Então, meus amigos, agradecendo ao nosso companheiro, Carlos Veríssimo, pelas suas palavras, pelo seu carinho, nesse momento de grande dificuldade para nós, mas que nós sabemos que essas dificuldades também nos ajudam, né? Assim que nós conseguirmos transpô-las, nós estaremos mais fortalecidos e mais confiantes no nosso companheiro Jesus, responsável por essa transformação que se opera no nosso mundo. Obrigado mais uma vez, Carlos. Que Jesus te ilumine, ampare e proteja. Que possamos, assim, rogar ao Senhor o amparo, a proteção de toda a nossa humanidade, Senhor. Que a tua bênção possa nos envolver, nos trazendo força, coragem e muita fé no dia de amanhã. Graças a Deus, possamos assim encerrar nosso trabalho. Muita paz.